ponto importante que nós precisamos entender na matéria relacionada ao processador, a CPU, a unidade central de processamento do teu computador. Aqui eu tenho um exemplo de um determinado processador e uma das coisas mais relevantes que é importante saber para as provas de concurso em relação ao processador do teu computador é o que nós chamamos de clock. Eu até coloquei aqui bem grande para tu não esquecer o que é o clock. O clock de um processador é a sua frequência de processamento. Já que o clock do processador é a sua frequência de processamento, ele é medido em hertz. Então, quando tu observar um determinado processador que tem um indicativo de valor em hertz, isso é uma boa ideia de que ele está sugerindo o clock do processador. Observou então? O clock do processador indica a sua frequência de processamento e por isso mesmo é medido em hertz. Mas o que seria essa ideia da frequência do processamento, do clock do processador ser medido em hertz? Isso indica a quantidade de ciclos que esse processador consegue realizar por segundo. É a quantidade de ciclos de processamento que ocorrem por segundo naquele processador. Quando eu digo que eu tenho um processador com o clock, observa, processador com o clock, que é a frequência de 900 MHz, isso indica que ele tem possibilidade de processar 900 MHz. Mega significa milhões, de acordo com o nosso estudo anterior. Então, ele pode processar aproximadamente 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Se eu pegar um outro modelo de processador que diz 2 GHz, giga significa bilhões. Lembra? Giga, bilhões. Então, um processador de 2 GHz de clock pode processar aproximadamente 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Por isso que o clock é uma informação importante quando tu vai adquirir um processador. Quando tu vai comprar um computador, esse computador tem um processador. Tu tem que observar qual é o clock, que isso é indicativo de qual é a frequência de processamento. Olha só nessa comparação. Se eu comprar um processador de 900 MHz, é um de 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Agora, um processador de 2 GHz tem frequência de clock de 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Então é claro que se a prova indicar que o clock é um importante parâmetro de desempenho dos processadores, um importante parâmetro de desempenho em relação à frequência de processamento, isso, claro, vai interferir, então, na velocidade com que os dados serão processados, isso está correto. Porque basta comparar esse caso. Imagina um processador 900 milhões de ciclos de processamento por segundo, comparado ao outro com 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. E sempre lembrando que mega é milhões e giga é bilhões, por isso um processador de 2 GHz é mais rápido em relação ao seu clock, se comparado a um processador de 900 MHz. Importantíssimo aí para as provas de concurso entender o que é o clock, indicativo então de frequência de processamento. É a quantidade de ciclos de processamento por segundo. Embora, só uma observação aqui, importantíssimo lembrar disso, que embora o clock seja um importante indicativo de frequência de processamento, indica a quantidade de ciclos de processamento por segundo, não é o único parâmetro de desempenho de um processador. Então, se a prova indicar o clock é o único parâmetro de desempenho de um processador, não. O processador tem diversos outros parâmetros de desempenho que vão indicar se ele vai ser, ao final do processamento, mais rápido ou mais lento. O clock é só um deles, mas é, de fato, uma importante medida de desempenho do teu processador. Certo, pessoal? Bem importante essa charadinha.